Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Hoje eu pretendo tratar sobre a igreja morna. Exatamente, a igreja morna. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22, está escrito assim. Só afastar aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por termos chegado até aqui, nesse momento de reflexão, estudando a sua palavra, carta por carta, parte por parte, ó Deus, conhecendo a nós mesmos, pois ao estudarmos as Escrituras, nos deparamos, ó Pai, com um espelho que nos mostra como realmente estamos e quão necessitados nós somos da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Fala com o teu povo, Senhor, através da reflexão de hoje. Fala a cada coração, fala a cada irmão, a cada irmã. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, como eu disse, hoje é a última carta que Jesus manda para a igreja de Cristo em Laodiceia. São 7 igrejas e hoje é a última. E o tema que eu pretendo tratar é uma igreja morna. Exatamente, uma igreja morna. E como eu gosto de fazer, é muito bom contextualizar. Cristo Jesus, ele olha o contexto e escreve o texto para essa igreja. Em relação a Laodiceia, ela, de todas as igrejas citadas, é uma das cidades mais ricas. Acredita-se que Laodiceia havia uma concentração de riqueza, havia um número muito alto de milionários na época, pessoas de grandes riquezas, grandes posses. Houve um terremoto no ano 60, depois de Cristo, e foi a única cidade que foi abalada por esse terremoto que não precisou do dinheiro do Império Romano. Os próprios moradores, pela sua riqueza, reconstruíram a cidade de Laodiceia. Havia 3 características distintas dessa cidade. A primeira diz respeito à sua medicina. Na cidade de Laodiceia, eles conseguiram cuidar dos olhos, exatamente. Havia uns médicos que tratavam de doenças dos olhos. Acredita-se que foi o primeiro avanço na área da medicina, especificamente dos olhos, na cidade de Laodiceia. Segundo, em relação ao mercado, havia uma produção especial que só Laodiceia conseguia produzir, que era uma lã preta. E essa lã era caríssima e ela vendia para todo mundo conhecido da época. Isso fazia com que ela saísse na frente
dos mercados das cidades vizinhas, justamente por ela ter esse domínio de produzir essa lã preta. Então nós entendemos que ela tinha essa avanço na medicina, ela tinha essa produção da lã preta, essa cidade, e também havia a questão dos milionários, uma riqueza que a própria cidade tinha, natural, de algumas águas, né, que eram terapêuticas nas cidades vizinhas, tanto de Colossos como também de Laodiceia. E então ela ficou conhecida, famosa, por essa opulência, por essa majestade, por essa riqueza. Então, dito isto, do contexto da cidade quanto à sua riqueza, infelizmente isso influenciou a igreja de Laodiceia. É a única igreja que Jesus Cristo não tem nenhum elogio, exatamente. Como nós entendemos que todas as cartas foram mandadas para todas as igrejas, a mesma carta foi destinada a todas as igrejas, exatamente. Só que os problemas eles foram tratados de forma específica, dando nome das cidades. Mas a igreja de Laodiceia, ela leu a carta de Éfeso, a carta de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes. Ela leu todas elas. E acredita-se que é natural que se crie uma expectativa, já que ele apresentou os pecados das igrejas, que ele também apresentasse os elogios. Eu imagino a surpresa que a igreja de Laodiceia teve ao ler todas as cartas e quando chegou a sua vez. Vejamos como é que ele se apresenta a essa igreja, como é que Jesus se apresenta a essa igreja. Está no versículo 14 de Apocalipse, capítulo 3. Ele diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. São três características que Jesus atribui a ele mesmo, o Amém. O que representa o Amém, meus irmãos? Nós entendemos que é a palavra final, a palavra absoluta. Cristo não dava rodeios, Cristo não tinha problemas com a verdade, muito pelo contrário, ele era a própria verdade. E então quando ele diz, ele se apresenta como o Amém a essa igreja, ele está se apresentando como a verdade absoluta, aquele que não tinha variações, nem sombra de dúvida. Muito pelo contrário, ele era a pura verdade para com as igrejas que ele pastoreava, que ele fundava, que ele sustentava. Sempre que nós dizemos amém, a palavra amém significa assim seja. Então quando ele diz, quando o próprio Cristo se apresenta como amém, ele está dizendo aquele que cumpre a sua palavra. E ele também dá outra característica de si mesmo, ele diz a testemunha fiel e verdadeira. Ele tem compromisso com a verdade. Aquilo que ele ouve e aquilo que ele vê, isso ele testifica, isso ele segura. Ele aprova ou ele desaprova. Nós sabemos que testemunha de um fato, você pode ser testemunha ao você ouvir o que alguém disse ou ao você presenciar o que alguém disse. As duas formas fazem com que você seja testemunha. Quando alguém confessa um crime, mesmo que você não tenha visto, você pode ser testemunha por ter ouvido a confissão desse indivíduo. Jesus está dizendo nessa igreja: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, porque escuto o que vocês dizem e sei o que vocês fazem. Nada escapa dos olhos de Jesus Cristo. E depois ele diz o princípio da criação de Deus. Nós sabemos que Cristo não foi a primeira criação de Deus, nem muito menos a última. Nós sabemos que Cristo é o próprio Criador. Ele está se apresentando a essa igreja como a criação, como aquele que cria, como aquele que esteve no princípio de toda a criação de Deus. Acompanhou tudo, desde o início, participando, vendo, colaborando. Nós sabemos que o nosso Deus Trino criou todas as coisas com o poder da sua glória, com a sua onisciência, com a sua onipotência, melhor dizendo. Então ele se revela verdadeiro, se revela testemunha fiel e aquele que é poderoso para essa igreja de Laodiceia. Mas tudo isso tem um propósito. Ele se apresenta tão verdadeiro, tão puro para essa igreja, havia um propósito. Logo depois que ele se revela, que ele se apresenta, ele revela o pecado, os problemas que essa igreja enfrentava. Está aí do versículo 15 ao versículo 17. Vamos ler aí o 15. Ele diz: conheço as obras que você realiza, que você nem é nem frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. O
que Cristo quis dizer com isso? Que pecado seria esse? Quando Cristo diz assim, olha, conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse um ou outro. Nós entendemos que frio, pelo contexto da carta, diz respeito àqueles que não conhecem Jesus Cristo. Exatamente. Aqueles que eram incrédulos, aqueles que eram descrentes, aqueles que pecavam por ignorância, por rebelião contra Deus, mas não queriam saber da verdade de Deus. É como um dia nós fomos. Então, quando Jesus diz, eu gostaria que vocês fossem descrentes, incrédulos, eu gostaria que vocês fossem assim, pelo menos vocês tinham uma posição firme, convicta da condição que vocês estavam. E depois ele usa outro extremo. Ou então vocês fossem crentes verdadeiros, crentes fiéis, crentes fervorosos. Quanto ao quente, né, em relação à temperatura, lembra-nos daquela passagem lá em Lucas 24, quando Jesus falava com os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos disseram assim, não ardia em nossos corações quando ele nos falava? Aqueles discípulos, havia uma chama viva dentro do coração deles, eram cristãos verdadeiros, eram cristãos autênticos. Então há aqueles que são incrédulos e há aqueles que são crentes genuínos, que têm a chama de Deus viva, ardendo dentro dos vossos corações, dentro do seu coração. Mas há também aquela terceira opção, que essa é mais danosa. Então Cristo diz o que eles não eram incrédulos e também não eram crentes fervorosos. E ele diz aí qual era a situação da igreja. Está no versículo 16. Assim porque você é morno, não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Essa era a condição, a situação da igreja. Era uma situação de mordidão, era uma situação de estar morna. Aí vem a pergunta, o que seria ser morna? Se frio é descrente e quente é um crente genuíno, e morno? Eram aquelas pessoas, meus irmãos, que tinham experimentado da fé apenas no seu intelecto, mas não tinham experimentado a conversão genuína. Era aquele tipo de pessoas que eram, alguns pelo menos na igreja, né? Eles eram convencidos, mas não eram convertidos. Eram aqueles que entenderam o evangelho com a mente, mas não foram tocados no seu coração. Quantas pessoas não conhecem a verdade de Deus? Quantas pessoas são membros da Igreja de Cristo local, mas não estão com o nome no rol, né, da Igreja de Cristo, a fiel Igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a terra, a Igreja de Cristo verdadeira, a Igreja de Cristo genuína? Quantas pessoas desceram as águas do batismo, mas não desceram as águas do verdadeiro arrependimento? Essa era a condição de alguns crentes da igreja em Laodiceia. Eles eram mornos. Infelizmente, eles conheciam a verdade, mas não de prática, não verdadeiramente, não no seu coração. Aí qual é a evidência de uma pessoa que está morna? Como saber se eu estou morno? Como saber se realmente eu não entreguei a vida a Cristo? E Jesus vai dizer, olha aí a evidência de uma pessoa que está morna. Ele diz aí, versículo 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Aí Jesus diz, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Há 3 características aqui de uma pessoa que é morna e está dentro da igreja do Senhor. A primeira característica diz respeito ao mundanismo, né? Quando Jesus Cristo diz assim, olha, ao materialismo, melhor dizendo, materialismo. Quando diz assim, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Isso, meus irmãos, é o materialismo. É quando as pessoas acham que pelo simples fato de estarem bem financeiramente, elas estão bem com Deus. Meus irmãos, nem sempre a prosperidade, ela diz a aprovação de Deus. Nem sempre saúde, nem sempre a conquista de bens materiais diz respeito à aprovação de Deus. Muito pelo contrário. Você pode estar muito bem financeiramente, muito bem quanto à sua saúde, muito bem quanto ao seu serviço na casa de Deus, mas não passa de ser um materialista.
ama esse mundo mais do que tudo, nem no céu você lembra. Ora, você nem acredita que vai para o céu, imagina lembrar do céu. O morno é aquele tipo de pessoas que ama o mundo e ama o materialismo, ama os bens que tem acima de tudo. Aí Jesus está dizendo, vocês amam, diz que está bem, vocês olham para si mesmo, não tem falta de nada. Meus irmãos, uma situação dessa, da igreja que se achava rica, Jesus disse, você é pobre. Essa é a posição, essa é a verdadeira visão de Cristo. Essa igreja, ela tem uma visão distorcida acerca de si mesma. Ela dizia, olha, nós estamos ricos, estamos abastados. Era uma igreja rica, próspera, aos olhos da cidade, aos olhos de si mesma. Mas aos olhos de Cristo, Jesus disse, não, você não é rica não, você é pobre. Por que ela era pobre? Por causa do materialismo. Ela amava aquilo que tinha, mas não amava Jesus Cristo. Ela valorizava os bens materiais, ela valorizava o ter, mas não valorizava o ser um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. A segunda marca de um cristão morno, de uma pessoa morna, dentro da casa dele, primeiro é materialismo, segundo é o mundanismo. Jesus disse assim, mas você é infeliz e sim, miserável e pobre. Meus irmãos, o mundanismo diz respeito à conduta. Jesus está dizendo a essa igreja que ela se parecia com o mundo porque ela andava nua, se parecia com o mundo porque ela é infeliz e miserável. Lembrando que o materialismo diz respeito ao ter e o mundanismo diz respeito ao fazer. A igreja, ela amava os bens materiais e se comportava como o mundo. Jesus disse, olha, é verdade, realmente você tem riquezas na terra, mas você não tem riqueza nos céus. É verdade, você tem sim riqueza, sem dúvida, mas para mim, você é miserável por causa da sua nudez espiritual. Meus irmãos, a nossa conduta diz respeito à nossa fé. Aquilo que você acredita, olha, pastor, será que teologia tem alguma coisa a ver com conduta? Claro, aquilo que você crê desemboca, termina na sua conduta. Quando você diz assim, olha pastor, pode ter certeza que eu acredito em Deus, eu acredito nos céus, olha, pode ter certeza disso, mas o que isso mudou sua vida? Isso tornou você uma pessoa mais generosa, uma pessoa temente a Deus, procura santidade, imita Jesus Cristo, ou a sua vida é a mesma? Então você não acredita nos céus, você não acredita em Deus. Lembrando que ateísmo não é só negar a existência de Deus, não. É viver como se Deus não existisse. Isso também é ateísmo. Não fazer caso da existência de um Deus santo, justo e bom. Então o primeiro pecado dessa igreja era ser morno. As evidências dessa mordidão era materialismo, mundanismo e o último, Jesus disse assim, você era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa expressão cego, sabe o que nos lembra? Essa igreja se achava autossuficiente, era uma igreja egoísta, egocêntrica. Ela dizia assim, eu não preciso de nada. Ela chegou até, mesmo no início, né? Ela chegou a dizer isso. Ela diz assim, versículo 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Essa igreja se achava tão bem que não precisava nem de Deus. Olha a igreja miserável essa, não é não? Como é que você diz que tem tudo e não reconhece a sua miséria, a necessidade que temos de Deus? Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. O que é pobre de espírito, meus irmãos? É aquele que reconhece a necessidade que temos de Deus, a miséria que somos sem o nosso Deus. Precisamos desesperadamente de Deus. Como diz o Salmo 42, a minha alma anseia por Deus, como a corça anseia por águas. Isso é o Salmo 42. O Salmo 40, versículo 17 está escrito, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele é o meu auxílio e o meu libertador. Reconhecer que precisa de Deus é uma evidência, meus irmãos, é imprescindível a um cristão que está quente, a um cristão que está vivo. Mas essa igreja se achava suficiente, autossuficiente. Ela não precisava de nada, nem de Deus. Como saber que eu estou morno?
se a sua conduta é de um cristão materialista, ama esse mundo, busca primeiro as coisas da terra e não as coisas de Deus. Segunda evidência é se a sua conduta é mundana, lembra o mundo, não tem compromisso com caráter, com santidade, com oração, com a palavra de Deus, e você se acha autossuficiente. Você não precisa de ninguém, você não pede ajuda a ninguém, você acha que não precisa absolutamente de nada e nem de ninguém. Pelo contrário, irmãos, nós somos necessitados de uns para com os outros. E a solução para uma pessoa que está morna dentro da casa de Deus, qual a solução para o mundanismo, para o materialismo, para a autossuficiência? Como a igreja sai dessa condição? Mas antes de eu dizer, deixa eu só beber água aqui, estou com a boca seca. Vamos ver a solução que Jesus dá para essa igreja que estava, infelizmente, morna. Jesus disse assim, olha, versículo 18, eu estou em Apocalipse, capítulo 3, tá, versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rica. Você sabe qual é a solução do materialismo? É comprar o ouro do céu. Jesus disse assim, compre de mim, glória a Deus. Ele se apresenta a essa igreja como vendedor. Olha, vocês dizem que são ricos, não é? Vocês se dizem ricos. Olha, eu tenho a riqueza que vocês precisam. Comprem de mim. Jesus está dizendo a essa igreja, eu sim tenho uma verdadeira riqueza. Eu sim tenho o verdadeiro material. Lembrando que o material de Cristo, ele está fazendo esse paralelo, não é esse material perecível como ouro e prata. Pelo contrário, é o ouro celestial. Sabe como é que eu posso, meus irmãos, comprar algo dos céus? É pela fé, glória a Deus. Você sabe qual é a saída para o materialismo? É ter um olhar de fé na pessoa bendita de Cristo. É saber que todo esse mundo há de passar, mas existem os céus de glória esperando por aqueles que creem e se arrependem dos seus pecados. Creem que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. O que ele compara com ouro aqui é a nossa fé, meus irmãos. Quando nós adquirimos o próprio Cristo como nosso Salvador, aí sim estamos juntando tesouros nos céus. Jesus disse, vença o pecado do materialismo com a sua fé em Deus, com a sua fé na existência dos céus de glória, esperando viver com Cristo eternamente nos céus. Aí sim você vence o materialismo. Jesus disse, aí sim você se torna rico diante de Deus. Não sejamos ricos, meus irmãos, nessa terra, se esquecendo da riqueza dos céus. E como é que eu venço o pecado do mundanismo? Jesus disse, primeiro, compre de mim o ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Segundo, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha e a sua nudez não fique evidente. Primeiro, vença o materialismo pela fé em Jesus Cristo. Segundo, vença o mundanismo com as vestes da santidade que Jesus tem para você. Ele está dizendo a essa igreja, você está nua. Você não está se comportando como uma igreja santa, como um cristão verdadeiro. O seu comportamento não me louva, mas vocês produzem uma lã preta, né? Na cidade tem uma lã raríssima, caríssima também, que a cidade tornava-se rica por causa dessa lã. E a igreja estava indo no mesmo rumo da cidade. Aí Jesus diz, eu é que tenho a lã branca. Eu é que tenho as vestes brancas para tornar você pura, para tornar você uma noiva aguardando o seu esposo. Eu tenho as vestes brancas que tornam você santa aos meus olhos. E eu aplaudo a você quando você compra de mim as vestes santas. Sabe como é que nós vencemos o mundanismo? É nós nos vestindo com as roupas de Cristo. Glória a Deus. É andando como Cristo andou, é amando como Ele amou, é sendo santo como Ele disse, sejam santo como eu sou santo. Glória a Deus. Então nós vencemos o mundanismo nos vestindo com as vestes brancas de Jesus Cristo. Por último, como é que nós vencemos a soberba, a autossuficiência? Ele diz também a essa igreja, cada pecado ele dá a solução específica.
ele diz assim: e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. A igreja, ela se enxergava rica, autossuficiente, mas ela era o quê? Pobre, miserável, cega e nua. Aí Jesus diz: eu tenho um colírio para você ver de verdade. Eu tenho um colírio que você precisa. Eu tenho. Compre de mim esse colírio para ungir os seus olhos. Meus irmãos, o que nos unge? Senão o Espírito Santo de Deus. O que nos confronta, senão o Espírito Santo de Deus? Jesus está dizendo nessa igreja: busque o Espírito Santo, que Ele dá sim, meus irmãos. Ele cobra a nossa consciência, Ele diz a nossa verdadeira situação, Ele não mente para nós: olhe, você está bem sem você estar. Não, o Espírito Santo, Ele não faz isso. Jesus está dizendo assim: olhe, o colírio para ungir os olhos, o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver realmente como você está. Havia um colírio que era produzido em Laodiceia, muito famoso. A medicina na área dos olhos estava muito avançada em Laodiceia. Jesus disse: eu aqui tenho o óleo, o colírio para limpar os olhos espirituais de vocês. Vejam vocês como realmente são, dependentes de mim, necessitados de mim. E o nosso Deus está dizendo: compre de mim. Eu estou à disposição para ajudar o seu orgulho, para vencer o seu orgulho. Eu estou à disposição para fazer você crescer espiritualmente. Louvamos a Deus por isso. E ele encerra dizendo o seguinte, finalzinho do versículo 17. Não. Versículo 18, perdão. Em Apocalipse 3. Ele diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha e sua nudez não fique evidente. E colírio para os olhos, a fim de que você possa ver. Versículo 18. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. A saída é arrependimento. Reconheça que às vezes o mundo está tomando de conta do seu viver, o materialismo ou então a autossuficiência. Sabe qual é a primeira porta para tudo isso mudar? Para que nós deixamos de ser mornos e ser quentes na presença de Deus? O arrependimento. Ele disciplina aquele que ama. Ele diz: arrependa-se. Logo depois ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se nós ouvirmos a voz do nosso Deus e deixar que Ele entre em nossas vidas para a mudança verdadeira, para a mudança radical, nós não seremos mornos, nós seremos quentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele convida essa igreja que dava náuseas no próprio Deus. Já pensou? Uma igreja que deixava Jesus doente, Ele convida a cear com ela. Ele está dizendo: abre a porta, abre a porta. Algumas pessoas que estavam na igreja em Laodiceia não eram crentes, irmãos. Eles eram convencidos, mas não eram convertidos. Ele diz assim: olhe, reavivar.